presidente, senadora Juíza Selma, uma honra ocupar a tribuna, tendo Vossa Excelência na presidência desta sessão. E eu inicio o meu pronunciamento citando o ex-comandante do Exército, Vilas Boas. Ele que é um exemplo de superação e que resiste à doença com muita bravura e preserva a sua responsabilidade cívica ao opinar sobre acontecimentos do interesse nacional. Vilas Boas fala em risco de convulsão social antes do julgamento sobre segunda instância. Essa é a manchete do jornal Estado de São Paulo de hoje. E diz, na véspera do início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de 3 ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou pelo Twitter que houve grande esforço para combater a corrupção e a impunidade e que o país tem de seguir este caminho, sob o risco de ocorrer uma convulsão social. Ele não citou diretamente o julgamento que a Corte fará nesta quinta-feira. Experimentamos um novo período, diz ele, em que as instituições vêm fazendo grande esforço para combater a corrupção e a impunidade, o que nos trouxe, gente brasileira, de volta à autoestima e à confiança. É preciso manter a energia que nos move em direção à paz social, sob pena de que o povo brasileiro venha cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social, escreveu Vilas Boas logo após ter recebido a visita do presidente Jair Bolsonaro em sua casa. E ele citou o Rui Barbosa. Ele diz, citando Rui Barbosa, ele diz que de tanto triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Na véspera do julgamento de Lula, em abril do ano passado, o general repudiou a impunidade e acrescentou que o Exército estaria ainda atento às suas missões institucionais, sem detalhar o que pretendeu dizer com essa expressão. Na verdade, o que pretende o general Vilas Boas é alertar o Brasil, sobretudo nessa hora, alertar o Supremo Tribunal Federal. Nestes dias desta tribuna, acabei manifestando também o temor de que a revolta pudesse sacudir o povo deste país e empurrá-lo na direção do Supremo Tribunal Federal. Afirmei, obviamente, com o objetivo de alertar e não de estimular e não de sugerir, alertei sim que a revolta popular poderia colocar fogo no Supremo Tribunal Federal. O mesmo objetivo do general Vilas Boas. O objetivo dele é patriótico. Excluam a minha participação neste alerta, se desejarem, já que sou político, e político muitas vezes deixa de ter autoridade em razão do desalento que há em relação à nossa classe. Os partidos políticos, as instituições públicas de natureza política, os partidos políticos e os políticos, de modo geral, desmoralizados quase sempre, desacreditados. É por essa razão que nós trouxemos hoje o depoimento de um ex-comandante do Exército, já que o Exército preserva elevada respeitabilidade no país, para alertar a sociedade sobre os danos que poderão ser causados por uma eventual infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal, que começa no dia de hoje a debater essa questão. E não é a primeira vez.
o que espanta é ver a incoerência que se observa. A posição de ontem não é a de hoje. A de ontem era enfática, isso da parte de alguns dos ministros. Posição enfática na defesa da prisão em segunda instância. E hoje, em razão de circunstâncias, de interesses localizados, ao sabor destas conveniências, há a contradição da mudança radical de posição e a veemência de ontem na defesa da prisão em segunda instância é a veemência de hoje contra ela. Eu já trouxe nos últimos dias vários exemplos com documentos do Supremo Tribunal Federal. Foram vários os julgamentos, especialmente 3, com relatores diversos e com decisão unânime da Corte, com uma jurisprudência que se consagrou exatamente na unanimidade de ministros do Supremo Tribunal Federal que deram respaldo ao parecer de relatores vários. Eu citei Carlos Veloso, citei a Ellen Grace, citei o próprio Gilmar Mendes, o Celso de Mello. Em várias oportunidades nós tivemos julgamento desta matéria. E hoje eu trago outro voto. Este do ano de 2003. No ano de 2003, o voto do ministro Gilmar Mendes, tratando da prisão em segunda instância. Diz ele: quanto ao argumento defendido no presente habeas corpus, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona, no sentido de que a interposição do recurso especial ou recurso extraordinário não impede a prisão do condenado, porque desprovidos de efeito suspensivo. Nesse sentido, são expressivos os precedentes. Aí ele cita vários precedentes, como eu disse antes, cita o voto da Ellen Grace, cita do ministro Nery da Silveira, cita do ministro Nelson Jobim, eu citei o voto do Celso de Mello, do Carlos Veloso. Nós sabemos que este assunto não é novo, mas o que é preciso considerar? Noticiou-se que cerca de 170 mil, ou próximo de 170 mil, presos seriam libertados com esta decisão do Supremo. O número certamente é exagerado, mas não importa o número. Agora o Conselho Nacional de Justiça revela que seriam 4.895 beneficiados se eventualmente o Supremo Tribunal Federal decidir que não deve haver prisão após condenação em segunda instância. 4.895. É pouco? Não, é muito. Mas o número não importa. Fosse 1, fosse 2, fosse 3. Isso é atraso. Veja o mundo. Olhe os países mais avançados do mundo. Vá além dos países mais avançados, não precisa ser Estados Unidos, Inglaterra ou França. Vá a todos os países do mundo e nós verificaremos que a prisão ocorre em primeira ou em segunda instância, sem prejuízo dos recursos, preso e recorrente. Não há nenhum obstáculo a recursos que podem ser interpostos em razão da condenação e prisão em segunda instância. O Roberto Liviano, que é um brilhante procurador do Estado de São Paulo, também escreve artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, em que ele destaca: grau duplo sim, quádruplo não. É contra a realidade universal permitir que em liberdade o réu, o criminoso, o marginal,
o corrupto, o ladrão, o pedófilo, o sequestrador, o narcotraficante, o assassino, possa se defender em liberdade, mesmo condenado em segunda instância, creio que é anticivilizatório. Isso contraria o interesse da família que quer viver em paz, longe do risco da violência e da criminalidade. É um estímulo ao crime e à impunidade. Seria, se essa decisão ocorrer, estímulo ao crime e à impunidade. Imaginem, são hoje 196 mil presos cautelares. Nas prisões no Brasil temos 196 mil presos por condenação em segunda instância ou prisões provisórias. São 4.895 destes que seriam beneficiados. Só da Operação Lava Jato, 100 foram condenados no Tribunal Federal da 4ª Região. Esses também seriam libertados. Mas eu pergunto, e os que ainda não foram condenados? E daqui por diante? A prevalecer esta jurisprudência, se a alteração ocorrer, e esta nova jurisprudência pretendida por alguns ministros do Supremo prevalecer, daqui por diante, quantos serão beneficiados? Além dos 4.895 indicados hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, quantos ainda não julgados em segunda instância seriam beneficiados? E nós temos um exemplo da celeridade da justiça nos tribunais superiores, sobretudo Supremo Tribunal Federal. Basta um exemplo. Em 5 anos da Operação Lava Jato, 5 anos e meio, apenas uma autoridade com foro privilegiado foi condenada, enquanto em primeira instância 285 ações com condenação que chegam a quase 3.000 anos de prisão. Essa é a diferença. E quantos anos levaremos para que esses 196 mil que poderão recorrer às instâncias superiores, quantos anos levaremos para que eles possam ser julgados? E o Supremo Tribunal Federal terá quadros suficientes e, sobretudo, terá recursos humanos suficientes para julgar tantas ações que serão levadas ao Supremo Tribunal Federal? O que nós queremos? Uma legislação criminal que combata o crime, a violência e a corrupção no país? Ou desejamos uma suave legislação criminal que proteja o crime e os criminosos, os corruptos e os corruptores? É esta a definição que se espera do Supremo Tribunal Federal. Que política criminal desejamos para o Brasil? E é bom destacar a juíza Selma, com a sua experiência no mundo jurídico, que estava implícito, estava no inconsciente coletivo, o conceito de que justiça no Brasil só alcançava pobre e especialmente negro. Só pobres iam para a cadeia. E a Operação Lava Jato, sobretudo com a consagração dessa jurisprudência de prisão em segunda instância, alterou esse conceito. E nós passamos a verificar que o povo brasileiro ressuscitou as suas esperanças de uma nova justiça, ao ver os barões da corrupção e políticos renomados do país algemados na direção dos presídios brasileiros. Esta foi a mudança histórica que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Certamente o marco de um novo rumo para esta nação e, sobretudo, a certeza de que estávamos caminhando para uma nova justiça. É por essa razão que não podemos admitir retrocessos desta natureza. Será, sem dúvida nenhuma, um prejuízo insanável
Não só o comprometimento dos resultados da Operação Lava Jato estão em xeque. Na verdade, está em jogo o futuro da política de combate à corrupção no Brasil. Dos países vinculados à ONU, são 193, apenas o Brasil ainda não consagrou na sua legislação a prisão em primeira ou segunda instância. E aí vem também, juíza Selma, Major Olímpio, senador Reins, aí vem a responsabilidade do Congresso. O Congresso já deveria ter aprovado a legislação. Não estaríamos vivendo esse impasse. Não estaríamos vendo esse confronto de aspirações nacionais se chocando contra a resistência de alguns ministros do Supremo que não querem o combate à corrupção para valer. Se nós tivéssemos votado projetos, eu cito de minha autoria, mas temos também projeto, por exemplo, do senador Oriovisto, o meu mais antigo, projeto número 13 de 2018, está com o relator na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 17 de abril deste ano. Quando o Brasil discute o combate à corrupção, medidas anticrime, antiviolência, anticorrupção, o Congresso fica paralisado. O Congresso resiste à mudança. O Congresso impede o avanço da legislação criminal para nos colocarmos entre os países do primeiro mundo em matéria de justiça. Preferem o atraso, o que é retrógrado. Não, senhora presidente, juíza Selma, e é oportuna a presença e simbólica a presença de Vossa Excelência na tribuna, aliás, na presidência do Senado Federal, nesta sessão. Nós temos que trabalhar contra essa conspiração que há, que envolve parcelas dos três poderes, para fazer prevalecer a impunidade sobre a justiça. E nós queremos destacar, não confundam o discurso forte contra medidas adotadas pelo Supremo ou o anúncio de medidas que possam ainda ser adotadas, mas, sobretudo, as decisões monocráticas que já foram adotadas em relação à COAF, em relação à Receita Federal, em relação a delator, se fala antes, se fala depois nas alegações finais, e agora a prisão em segunda instância. Não confundam com o ataque à instituição. Nós não atacamos a instituição. A instituição tem que ser preservada. Nós que as integramos, parlamentares ou magistrados, parlamentares no legislativo, magistrados no judiciário, nós somos passageiros, transeuntes, provisórios, substituíveis. As instituições, seja ela o legislativo ou o judiciário, são permanentes, definitivas, insubstituíveis, essenciais ao Estado de Direito Democrático. Nós defenderemos sempre as instituições, defenderemos sempre o Poder Judiciário, especialmente, nesta hora, o Supremo Tribunal Federal. Mas não podemos concordar com retrocessos e, por isso, temos o dever de combater, sim, ministros que eventualmente possam adotar posição que contrarie o interesse nacional. E este é o nosso objetivo. Hoje trouxe apenas este exemplo. Ministro Gilmar Mendes, como relator enfático, incisivo defensor da prisão em segunda instância, e hoje é o que se anuncia, um adversário da prisão em segunda instância. A Constituição não mudou. Quem mudou foi o ministro. A Constituição é a mesma. Não há nenhum óbice constitucional à prisão em segunda instância. Não está escrito na Constituição do Brasil que o condenado em segunda instância não deve ser preso. Portanto, se não houve mudança do texto constitucional,
Eu vou concluir agora. Repito, se não há mudança no texto constitucional e há mudança no voto do ministro, há razões subjacentes que não podem ser consideradas por nós republicanas. Certamente, razões que levam a mudança do voto à suspeição. Nós repudiamos essa mudança. É em nome do povo brasileiro, que quer coerência e que quer, acima de tudo, a responsabilidade no campo da ética para a construção da nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, presidente. Senhor, eminente senador Álvaro Dias, como sempre, Vossa Excelência conseguiu deixar muito claro, muito didático e, como sempre, conseguiu se manifestar da forma mais coerente, mais reta, mais ilibada do que nós poderíamos esperar. As suas palavras são integralmente ratificadas por mim, que tive a honra de chegar aqui a tempo de ouvi-lo. E quero dizer, eu também pretendo usar a tribuna para tratar deste mesmo assunto. É uma indignação que hoje perturba qualquer pessoa do bem. É uma indignação que hoje, não me deixou dormir. Nós precisamos reagir contra isso, mas reagir respeitando as instituições, sem ameaças à democracia, sem ameaças ao Estado de Direito. Então, eu devo lhe dizer novamente o quanto eu lhe admiro pelo equilíbrio, pela forma como destaca tudo o que precisa ser dito, sem alterar a voz, sem alterar a forma de dizer, sem precisar usar de palavras que não são adequadas aqui para o ambiente. Por isso, eu lhe agradeço muito por ter me dado a oportunidade de tê-lo ouvido. Muito obrigada, senador. Passa você, passa para ele de novo. Eu passo então a palavra agora, com muita honra, ao meu querido amigo, companheiro, colega, senador Major Olímpio. Melhor senador do Brasil! Aê, concordo.